Eu quero chamar a sua atenção para o texto de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, neste domingo, nessa conferência missionária, nós temos muitas razões para sermos agradecidos a Deus por esta igreja. A história dela, o envolvimento muito além das suas fronteiras naturais, em todo o mundo. As pessoas que fazem parte da história desta igreja, muita razão para sermos agradecidos a Deus. Na verdade, a igreja é uma instituição maravilhosa. Ela é uma instituição maravilhosa porque, por um lado, ela é completamente divina. Por outra, ela é humana com a ajuda divina. É como nos diziam os teólogos da Reforma, ela é triunfante, ela é militante. Ela é triunfante naquilo que só Deus sabe quem dela faz parte, que vai estar para sempre com o Senhor. Ela é militante naquilo que ela é humana, naquilo que nós fazemos no dia a dia. É maravilhosa porque ela tem um I maiúsculo e tem um I minúsculo. No I maiúsculo, no macro, ela é a igreja dos remidos do Senhor. Aquela que Deus conhece o coração. Na verdade, Ele é quem chama essas pessoas. Só Deus conhece quem faz parte da igreja do I maiúsculo. Só Ele sabe. Ele testifica pelo Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, no coração das pessoas, que de fato somos filhos de Deus. Isso nos dá segurança, nos dá humildade, nos dá conforto, nos dá alegria. Digamos assim, essa é a igreja do primeiro andar. Ela está registrada no computador celestial. Ela é maravilhosa, ela é divina. É Deus que a institui. E Ele é quem sabe quem faz parte dela. Mas aí temos a igreja do I minúsculo. A igreja, as igrejas locais, você, sua igreja, a gente aqui, as igrejas ao redor do mundo. Ela pode ser vista como uma entidade humana, ela é uma ONG. Vocês têm orçamento, propriedade, relatório de membresia, tem planos de crescimento, de expansão, maneiras de integração de pessoas, investimentos. Tomam suas decisões em relação à manutenção e à expansão da igreja. Essa é a igreja do I minúsculo. No seu melhor entendimento bíblico, contudo, a igreja é uma mistura dessas duas coisas na prática. Não tem jeito. Ela é divina no seu macro, porque Deus é quem a criou. Ela é divina porque Deus é quem mantém a chama viva no meio dela, através do primeiro amor dos novos convertidos. Ela é maravilhosa, ela é divina. Ela é divina através do novo nascimento, porque ninguém nasce de novo se não for do céu. E vem entusiasmado com Cristo e transmite uma infusão de entusiasmo na igreja do I pequeno, que somos todos nós. Mas ela é humana, com a ajuda divina, na tarefa de fazer discípulos. Só Deus faz uma pessoa nascer de novo, porque o morto só ganha vida se o autor da vida der vida a essas pessoas. Então essa é a tarefa do computador celestial. Deus tem o registro lá e o password só Ele sabe. E é Ele que chama, mas ela é humana naquilo que foi comissionado a cada um de nós, de fabricarmos discípulos,
Sermos pessoas que levam outros, visivelmente, na igreja militante em Anápolis, a verem que há uma cruz ali, há um grupo que se estabeleceu, fazermos discípulos, os matetés, as pessoas que andam no nosso exemplo. Mateté no grego significa, ou traduzido por discípulo, é quem anda nas pisadas de outro, pessoas que a gente chama e discipula para andar nas pisadas nossas, que lutamos para andar nas pisadas de outros que nos discipularam, até a chegar na origem, alguém que andou com Cristo, como é o caso do texto aqui. Então a igreja é maravilhosa. Eu viajo por esse mundo afora aí, eu fico encantado com a igreja. Esse ano já fomos a 13 países. Eu não vou a turismo, eu vou encontrar o povo. Meu chamado é a igreja. E a gente vai e fica encantado. Porque o que muda onde nós vamos é a maquiagem. O que muda são as vestimentas, são as coisas étnicas culturais de cada país, mas o amor é o mesmo. Você tem a vestimenta diferente, a maquiagem, a aparência externa, mas quando você conhece as pessoas, você descobre que o amor é o mesmo. A igreja é uma coisa maravilhosa, a fé é uma só, um só batismo e um só Senhor. Tem coisas estranhas. Ontem eu falei aqui no sábado, sexta-feira à noite, eu falei comendo o Luluzinho lá, o cachorro lá na Coreia. Eu estava falando na Convenção Batista da Bielorrússia, e o culto caminhando no interior da Bielorrússia, do lado de fora de Minsk, a capital, mas na periferia, afastada um pouco da cidade. E eles têm um costume muito interessante lá, mas que não encaixou muito bem comigo. No momento que a gente diz aqui, cumprimenta o seu irmão, sua irmã, eles cumprimentam com beijo na boca. Homem com homem, mulher com mulher. Da jacaré. Eu estou lá em cima, cara. E o pastor falou, está aqui a hora de nós mostrarmos pelo ósculo santo o nosso amor. E quando eu vejo os bigodudos tudo lá, e eu ali olhando aquilo ali, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu sozinho ali, porque o pastor desceu para cumprimentar outro. Aí um bigodudo olhou para mim. Não ia deixar um visitante deslocado, né? E começa a caminhar em minha direção. E eu olho para trás e não tem uma porta no púlpito aqui para eu cair fora. E vai chegando. E aí? O que é que faz? Eu falei, eu não, coração. É demais. Mas lá vem ele cheio de entusiasmo para mostrar o amor cristão. Não demorou. Quando chegou a 1 metro de distância, eu estiquei meu braço. E ele empurrava para vir para a porta e eu não deixei. E assim eu disse a paz do Senhor. Lá na graça de Jesus. Mas aquele costume ético não é uma coisa incomum. Se você for lá na portão de Brandenburg, em Berlim, onde tem o resíduo da antiga a muralha que dividia, o muro que dividia Berlim Ocidental de Berlim Oriental, o que eles deixaram lá, tem lá pintado uma cópia da foto de Brezhnev com Helmut Kohl, o primeiro-ministro alemão, se beijando. Pode ir no Google, é uma prática comum, não há malícia, é uma coisa étnica, mas não encaixou na minha prática, né? Mas isso não olvidou, como eles dizem em espanhol, não escondeu o fato de que há amor ali. Não foi, a igreja é maravilhosa. Onde você vai, você encontra essa coisa fantástica que nos une, que nos traz juntos. E assim que vamos caminhando no I pequeno, que somos todos nós aqui, a expectativa da igreja do I pequeno é que a expectativa, no fundo do nosso coração, é que todos que façam parte dela sejam também parte do grande I. Concorda comigo? Mas é ilusão. Porque a igreja é formada, a igreja humana, que Anápolis pode ver, tem joio e tem trigo. Nós não conseguimos penetrar no andar de cima. O computador do andar de cima só tem um password, e esse password só Deus sabe. Ninguém consegue penetrar lá, por isso que ele não pode julgar.
Por isso que o nosso limite de amor e de aceitação das pessoas novas que chegam é a confissão, porque o coração só Deus conhece. Você vai pelo que a boca confessa. Nosso nível na igreja do Pequeno I é o nível das relações públicas, da comunicação, da propaganda, do marketing, do anúncio, da pregação, da religião, do objetivo de ganhar as pessoas, cuidar, treinar e enviar essas pessoas para continuarem a obra que Jesus só começou a fazer e a ensinar, a obra de fazer discípulos. Fabricar alguém, trazer alguém. A Bíblia usa uma palavra bonita no livro de Atos, chamada, interessante, chama-se peifo no grego. Aparece 6 vezes no livro de Atos. Peifo quer dizer convencer, trazer para o seu lado. Quando Paulo conversa com o procônsul Agripa, o Agripa diz assim: por pouco me peifo, me convences, por pouco você não me trouxe para o seu lado. Essa é a nossa função. A de Deus é fazer nascer de novo. A nossa função é trazer para o nosso lado, pregar o evangelho e trazer para o nosso lado. Até o ponto de que a pessoa comunica a fé que ela tem em Jesus Cristo. A obra da igreja, a conferência missionária, ela tem que entender que há uma diferença entre a obra de Cristo e a obra da igreja. A obra de Cristo é uma obra terminada. Terminada é o evangelho. Vindo, pois, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a obra de Cristo. Plerou, no grego, para plenitude, é uma palavra usada para um cálice cheio de água, que a última gotinha fez transbordar o cálice. Em outras palavras, não tem espaço para mais nada. Tudo o que tinha foi necessário para a sua salvação e a minha salvação, Cristo fez na cruz do Calvário. É o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu um compêndio de 2 volumes, o Evangelho e o livro de Atos. E ele, no Evangelho, ele termina falando da obra completada de Cristo. Essa está para sempre feita. Tudo que a gente precisa fazer para saber para a nossa salvação foi feito na cruz. Foi lá, está consumado. Jesus disse no final da vida dele: telestetai, tudo está consumado, nada mais precisa ser feito. Nós não, nem que queiramos, podemos acrescentar 1 milímetro ao que Deus disse plerou, ao que Deus disse plenitude. Está tudo cheio. Essa é a obra completada de Cristo. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, só tinha 500 crentes no mundo. Hoje somos 2,5 bilhões. Essa é a obra incompleta de Cristo. A obra incompleta de Cristo é a obra da igreja, de comunicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós estamos todos aqui na nossa igreja, nesse congresso missionário e no dia a dia das nossas vidas, parte da igreja de I minúsculo, nós somos, em um sentido muito óbvio, muito bíblico, nós somos todos missionários. Nós não competimos com a obra de Cristo. A obra de Cristo já foi feita. Nós consumamos e praticamos a tarefa que Cristo nos deu, que é a tarefa de anunciar as virtudes dele, não competindo com ele, mas trazendo outros, fazendo discípulos para caminharem com Jesus. É uma obra incompleta. É uma obra incompleta. Porque só vai estar completa no dia que a Bíblia diz o número dos que Deus colocou no computador celestial se completar. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos aqui nessa vida, na nossa cidade, onde quer que Deus nos leve, somos o povo missionário de Deus, anunciando a obra de Cristo como a nossa grande tarefa. Não é uma maravilha? Então é obra incompleta. É nossa responsabilidade. Jesus é quem vai determinar o final. A obra de fazer discípulo ela é muito mais um processo do que uma tarefa em si, porque vai levar a vida toda. É um processo do nosso existir. Ela não é um ato de falar, é um processo de viver em relação a outras pessoas. No texto de hoje, meus queridos irmãos e minhas irmãs, Mateus 9, de 9 a 13, Jesus está dando um curso para os irmãos da igreja
Batista Central de Anápolis. É um curso que ele está dando aí. É um curso ensinando por observação, para que os outros vejam. É a melhor maneira de se aprender, é por imitação. Ele está ensinando como é que a gente cumpre a tarefa que ele nos deu de continuar a obra que ele havia começado, que ele haveria de completar. Ele está treinando 12 apóstolos, futuros apóstolos, que simbolicamente representam todos nós que aqui estamos hoje. Mateus 9, de 9 a 13, os futuros discipuladores. Tudo que Jesus faz no Novo Testamento, ou quase tudo que ele faz, tem por objetivo não a multidão em si. O coração de Jesus estava sempre com a multidão, mas a mente de Jesus sempre estava com os discípulos. Porque ele sabia que ele haveria de morrer e ressuscitar e não ia ter muita gente. A única maneira da igreja chegar a 2,5 bilhões hoje é se você tiver o coração nas multidões, mas a sua mente nos poucos que você treina para continuarem a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. E é exatamente isso que acontece nesse texto. Jesus olhava as multidões, mas Jesus falava à igreja. Porque somos nós que temos a tarefa representada nos 12. E no texto nos diz que Jesus estava sentado. Ninguém dormiu ainda não? Está tudo bem? Jesus estava sentado com os seus discípulos após uma jornada pesada. Tinha trabalhado bastante, chegou cansado e sentou com os seus discípulos para comer, beber e se alegrar. A jornada tinha sido longa. E sentaram-se com eles publicanos e pecadores. Na casa de quem? Na casa de Mateus, diz o texto paralelo. Quem era Mateus ou Levi? Era um publicano, um coletor de impostos, um membro da Receita Federal que pegava o imposto de renda da turma. Você ama a turma da Receita Federal, vamos falar a verdade. Era o cara da Receita Federal. E estava ali, numa cidade pequenininha, porque é Cafarnaum. Todos os historiadores e os arqueólogos chegam à conclusão que Cafarnaum, nos dias de Jesus, tinha cerca de 200 construções. Essa era toda a cidade. Quem vai lá hoje vê que o que resta mesmo são o resto da sinagoga e a casa de Pedro, a sogra de Pedro. Tinha mais ou menos, na beira do lago do Mar da Galileia, do lago de Genezaré, 200 casas. Certamente tinha algumas lojas e tinha uma coletoria. E o coletor, o publicano, era odiado por todos, porque a função do publicano era tirar o dinheiro e mandar para Brasília. Entendeu? Mandava para Roma, tirava o pouco dinheiro que o povo tinha. Então não era festejado com muita alegria. E de repente Jesus chega ali em Cafarnaum, era a cidade dele, ele conhecia todo mundo. Mateus, o coletor, era de lá. E quem é que vem sentar com eles? Os amigos, os publicanos e os pecadores. Publicano era o coletor de imposto. E o pecador? Quem era o pecador? Pecador todos eles. Mas na terminologia do Novo Testamento aqui, pecador eram os indivíduos indiferentes à religião. Eram os nominais. Eram os indivíduos que não praticavam as orações na sinagoga, que estava tão pertinho ali. Era a grande maioria da população de Anápolis. Olha lá. Porque foi um termo que os religiosos criaram. Não foi Jesus que criou isso, foi os religiosos para designar as pessoas que não estavam lá muito interessadas em serem altamente praticantes, os nominais. Era aquele cara que dizia, mas esse cara nem parece que é crente. Aí estava lá, é aquele indivíduo que o papo dele nunca mexe com as coisas de Deus. É outro indivíduo. Esse era o pecador. Esse era o grupo que estava se alegrando, comendo e bebendo com Jesus à mesa. Porque, sabe por quê? Porque é impossível a gente guardar a fé no privado. Esse negócio de fé é uma matéria privada, não dá. Todos nós temos amigos. E ali eu imagino que passava na cabeça de Mateus, se o Evangelho, se Jesus mudou minha vida, eu, um publicano, como é que eu posso não imaginar que ele vai mudar dos meus amigos?
Então eu vou trazê-los para comer, beber e se alegrar com Jesus aqui. Essa era a situação que estava acontecendo no contexto. Mas só que, de Jerusalém, os chefões da religião, do monumento, que o movimento estava na Galiléia, 200 quilômetros para cima, onde a vida acontecia, onde tinha comércio, onde tinha, o povo se alegrava, o povo comia, o povo bebia, o povo pescava. A turma do templo, do monumento, resolveu mandar os espiões. E os espiões eram 2 grupos que estavam lá, que não pertenciam à comunidade, mas estavam lá para fuxicar, maledicente, atrapalhador. Eles mandaram os fariseus e mandaram os escribas. Os fariseus eram uns intérpretes da lei. Não existia fariseu galileu, era tudo de Jerusalém. Quando você vê, porque não tem nem templo na Galiléia, só tinha um templo em Israel, que era o templo de Jerusalém. Então, quando eles queriam saber se era heresia o que estava acontecendo, mandavam os fariseus, vai lá ver. Mas só que eles precisavam de alguém para escrever a ata da assembleia. E eles mandavam os escribas, porque os escribas eram os copiadores da lei no templo, mas no dia a dia eram os investigadores que escreviam os boletins de ocorrência. E chegam lá e estão com Jesus. Os fariseus e os escribas, os observadores que tinham vindo de Jerusalém. E como sempre acontece, esses hipócritas estão sempre querendo semear a dúvida na cabeça dos crentes. Só que eles não contavam com o ouvido atento de Jesus, porque eles procuraram, eles pensavam que Jesus não captava a mensagem. Então eles foram nos amigos de Jesus falando, é assim, o seu mestre está comendo com pecadores e publicanos. Só que Jesus tinha uma capacidade de ouvir que era impressionante. E Jesus ouviu, e aí Jesus não perde a oportunidade e ensina a gente, os membros da igreja de Anápolis aqui, que estavam representados simbolicamente lá naquele dia. Algumas verdades que a gente precisa aprender se a gente quiser ser o povo missionário de Deus. Se a gente quiser ser os discipuladores que vão continuar a obra no pequeno i que Jesus começou a fazer e ensinar. O que é que acontece com a resposta de Jesus diante daquela situação? Dado o contexto, eles estavam sentados ao redor da mesa. É interessante que mesa na Bíblia e em qualquer cultura é sempre um lugar de aproximação das pessoas. É por isso que a gente vai na mesa do Senhor. Por isso o Salmo 23 fala a respeito, preparas a mesa na presença dos meus inimigos. Há algo especial em comida. Crente come, graças a Deus, e come muito. Então a mesa fala muito a todos nós. E Jesus quis dizer, a resposta de Jesus para eles é interessante. Jesus diz para eles, para os fariseus e publicanos, mas lembra, a mente dele estava nos discípulos, estava em você e em mim. Ele está dizendo que a mesa do discipulado, a mesa missionária de cada um de nós, tem que estar sempre aberta aos enfermos. Os sãos não precisam, vocês, fariseu, publicano, vocês não precisam de médico, mas os enfermos precisam. Nós não podemos imaginar, meus irmãos e irmãs, um mundo sendo evangelizado se a gente não cruzar a fronteira entre os de dentro e os de fora. Só temos 2,5 bilhões de cristãos, o mundo tem 8 bilhões. A nossa tarefa não é edificar a igreja do céu, essa é a tarefa do Espírito Santo. A nossa tarefa é edificar a igreja da terra, a que a cidade pode ver. E nessa que a cidade pode ver, nós só temos 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Há uma grande necessidade da evangelização, da comunicação das verdades de Jesus Cristo, da expansão da igreja. E a única maneira da gente fazer isso é se a gente abrir os portões das muralhas que impedem a gente de sair de dentro para fora. Não tem jeito, é só no relacionamento fora da igreja que a gente vai alcançar pessoas que não pertencem à igreja de dentro do muro. Concorda comigo ou não? Só saindo fora do nosso normal, entrando na zona de desconforto, porque é muito tranquilo a gente ficar aqui, onde todo mundo se conhece, a paz do Senhor, graça e paz, dá um beijinho no rosto. Isso é uma maravilha e precisamos disso, porque se não tiver essa estabilidade de dentro do muro,
a vida fica muito caótica para a gente. É aqui que a coisa acontece na tranquilidade, na paz e na alegria. Mas o nosso desafio não é aqui dentro, já estamos aqui dentro. O nosso desafio é pular a muralha lá fora, para trazer outros para a estabilidade aqui no nosso meio. E Jesus nos deixa muito claro que os sãos não precisam de médicos. Pecadores e publicanos na Bíblia sempre tiveram lugar na mesa de Jesus. Porque senão a igreja não pode ser edificada. A grande pergunta que eu faço para você nessa manhã é: eles têm lugar na sua mesa? Os menos desejados? Têm lugar na sua mesa? Ou ainda não? A mesa dos seus relacionamentos, a mesa dos meus relacionamentos cristãos, ela tem que ter intencionalmente lugares reservados para os enfermos, para os que estão de fora, para os problemáticos, que não os problemáticos nunca vão ser curados, para os que precisam, eles nunca vão encontrar ajuda. Perguntaram para a Madre Teresa: olha, eu vou muito à Índia, e lá a Índia, a igreja está num avivamento, muita perseguição ultimamente, nos últimos 8 anos, mas ela cresceu 300% em 20 anos. E olha que ela existe lá desde São Tomé. Foi São Tomé que plantou a igreja cristã na China no ano 70 e tocaram fogo nele. Só vendo para crer, São Tomé. Mas está lá, na cidade de Xangai. E por muito tempo ela se limitou a 3% da população, agora é 8% da população. Cresceu, se expandiu. O estado de Bihar, no norte do país, era o cemitério das missões, agora é chamado de vinha das missões, de tanta gente convertida, 104 milhões de habitantes no estado. É uma coisa que ninguém detém, mas o estado a região com mais cristãos percentualmente na Índia, no norte da Índia, porque no sul é Bangalore, no sul é Chennai, no norte da Índia é o estado chamado West Bengal, onde está Calcutá. E tem muito a ver com o ministério da Madre Teresa lá. Ela é tanta pobreza, ou era tanta pobreza lá naquele lugar, que de manhã ela e as irmãs da ordem dela saíam coletando pessoas. Não era para curar as pessoas, é para as pessoas morrerem com dignidade. E mais cedo ou mais tarde aquilo toca no coração das pessoas. Essa mulher de 1,52 m, albanesa, dedicada a servir aos pobres, aos necessitados, uma vez foi entrevistada na CNN. E a jornalista perguntou para ela: por que é que você escolheu servir aos pobres? Ela falou: eu nunca escolhi servir aos pobres, os pobres sempre me deixam desconfortável. Eu escolhi servir a Jesus, o problema é que Jesus resolveu me mandar servir aos pobres. Então eu vou aos pobres porque eu escolhi servir a Jesus. A gente cruza a fronteira entre os de dentro e de fora. A gente abre o leque dos nossos relacionamentos para pessoas que normalmente a gente não abriria, porque não é por causa do outro, é por causa de Cristo que me manda aos outros. Está entendendo? É uma coisa fenomenal, é por causa de Cristo que me manda aos outros. E quando Madre Teresa morreu, o cristianismo na Índia é os 4% da população, mas em Calcutá era 12%. No dia do enterro dela, foi a única cristã na Índia que no dia do enterro dela virou feriado nacional, com 100 mil pessoas no funeral. Situação. O desconforto é uma bênção, porque ele faz a gente ir adiante da gente. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. As crianças entrando significa que está na hora de terminar? A sua mesa, dos seus relacionamentos, tem que se modelar no modelo de Cristo. Todos são bem-vindos. Vinde, comei dele todos. Dele todos. É claro, isso não implica em ter uma profunda intimidade com todos que estão sentados ao redor da mesa. Judas não tinha intimidade nenhuma com Jesus, estava tramando a traição de Jesus, mas estava na mesa, porque tem joio e tem trigo. Já Pedro, Tiago e João eram chamados por Jesus para tudo, esses tinham intimidade. Estou falando abrir como um propósito missionário, para abençoar os outros, você e eu.
nesse nível, construindo a casa dos relacionamentos do evangelismo, você está no resto do chão, como ele diz em Portugal. Você está é a presença sua na vida de outros. Há tanto sofrimento no mundo, há tanta tristeza no mundo, que não tem ninguém nesse auditório, nessa manhã, que possa, com integridade, dizer que não tem alguém, que pode não ser seu íntimo, mas você ouviu falar, você sabe quem é, sabe onde, não tem alguém para quem você não possa ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o abraço de Jesus, o sorriso de Jesus, o beijo de Jesus. Todos nós podemos ser Jesus para os outros, diz a experiência prática. Então, a primeira ensinamento que Jesus queria deixar para os seus discípulos era esse: a sua mesa dos relacionamentos. Se você quer ser povo missionário de Deus, eficaz e efetivo na igreja do I minúsculo, tem que estar sempre aberta aos enfermos. Amém até aqui? Porque agora vem a segunda verdade. Na conversa com Jesus e os fariseus aí, Jesus quer ensinar os seus discípulos. Ele não está muito lá preocupado com os fariseus, não. O coração dele, a mente dele, a atenção dele está nos 12, que representam você e eu. Jesus deixa claro que há um perigo muito grande em excluir pessoas. Porque os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: por que come o seu mestre? E vocês que estão sendo treinados com ele, com gente que não vai acrescentar nada a vocês? Publicano e pecador. Que coisa terrível. Eu ouvi de alguém o seguinte: eu só me relaciono com quem vai me trazer benefício. Já escutou essa história aí ou não? Se vai fazer o bem para mim, se vai me trazer benefício, eu quero me relacionar. Essa é uma visão muito deficiente, meus irmãos e irmãs, porque só se está pensando em mim mesmo, em o que eu ganho em relação aos outros. Usar o outro com o objetivo claro de me promover é questionável eticamente, é muito questionável, é um abuso da outra pessoa para que eu me promova, e é uma afronta ao cristianismo, onde no cristianismo a gente só é considerado um bom crente se quem tiver ao nosso redor melhorar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Se só eu melhoro e os outros pioram, eu sou uma miséria, uma tragédia. Mas quem estiver no círculo do meu relacionamento tem que melhorar. O pessoal fala: o mundo está uma tragédia. Eu falei: o seu, o meu não. O macro pode estar complicado, mas o micro daquele povo que você intencionalmente se relaciona tem que estar maravilhoso, tem que estar melhorando. No final do ano tudo melhorou. No geral o povo melhorou, porque é a sua boa influência como sal e luz, como a gente está cantando aqui. A excluir pessoas com base no fato de que elas não vão trazer benefício é muito questionável. Esse é o nosso mundo. Diz que eu tinha uma escola que tinha um menino do 3º ano primário chamado Joãozinho. E o Joãozinho, quando você fala que tem um Joãozinho, você sabe que já vem uma peça rara. E o Joãozinho era uma peça rara. E aí a professora falou: amanhã só dou presença a quem responder chamada com uma frase bonita. E o Joãozinho entrou em pânico. Ele não sabia nenhuma frase bonita, ele só perturbava. Ele chegou em casa, o pai notou que ele estava diferente, falou: Joãozinho, o que é que houve? Falou: foi a tia. O pai falou: o que é que a tia fez? Falou: não, ela falou que amanhã só vai dar presença em quem responder chamada com a frase bonita. E eu não sei nenhuma frase bonita, pai. Aí o pai falou: Joãozinho, quando a tia falar amanhã, Joãozinho, você diz: é melhor dar do que receber. E o Joãozinho faz: pai, que coisa maravilhosa, como você é bom pai. Não dormiu a noite inteira, ficou: é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Acordou: é melhor dar do que receber. O olho inchado porque não dormia, é melhor dar do que receber. Tomou café, é melhor dar do que receber. Não via a hora de chegar na classe. A professora começou: Mariazinha, número 1. E aí o Joãozinho lá: mas fala logo, mulher, fala logo. Ele doido para dar o é melhor dar do que receber. Finalmente chegou nele. A professora falou: Joãozinho. E ele gritou: é melhor dar do que receber. E aí a professora ficou atônita, não esperava isso do Joãozinho. Aí falou: Joãozinho, que coisa linda. Ele falou: pois é. Quem é que ensinou isso para você? Ele falou: meu pai. Uau, o seu pai é um religioso? Ele falou: não,
que é que seu pai faz da vida? Ele falou, é um boxeador. Até quando nós vivemos no mundo, eu e você, que até quando a gente usa as palavras certas, a gente tem o sentido errado. Nós queremos levar vantagem em tudo, o importante é dar, não é receber. Eu frequentei uma igreja, quando eu estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana de Glendale, tinha um membro da nossa classe escola dominical que era vendedor de seguro. E estava indo bem lá, um dia ele chegou para mim e falou, fizemos amizade, falou, estou indo embora. Eu falei, para onde? Para outra igreja. Falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Mudou? Ele falou, não. Mas por que você vai? Porque todo mundo que podia comprar um seguro aqui já comprou. Eu conheci um missionário que chegou para mim e falou, estou mudando de igreja. Eu falei, por quê? Ele estava em preparação para ir para o campo. Por quê? Porque todo mundo que podia ser mantenedor, já procurei nessa igreja. Tragédia. O relacionar com outros para tirar vantagem é horrível. É horrível. Porque você exclui outras pessoas. É também uma visão míope da vida. Todos nós temos os nossos próprios interesses pessoais. A gente tem que ser honesto. Eu tenho os meus, você tem os seus. Ninguém é isento disto. Assim é a vida. Mas como crente, a gente tem que, se a gente quer ser o povo missionário de Deus, a gente tem que desenvolver uma perspectiva um pouco diferente. Em Mateus 25, Jesus diz assim, tem dois grupos, tem os bodes e as ovelhas, no último dia. Os bodes, eles querem mostrar currículo. Está lá, eles chegam para Jesus e falam, como é que eu não vou entrar? Porque eu vi gente com fome, ajudei, vi gente nu, vesti, vi gente com sede e dei água. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eles só faziam para ganhar coisas pessoais. Está entendendo? Era uma utilização utilitária do outro para minha autopromoção. Aí à sua direita estava a ovelha. Jesus fala, vinde, servo bom e fiel, benditos do meu Pai, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Os caras, opa, é com a gente que ele está falando? Não estou entendendo. É comigo? Mas como? Porque eu estava nu e me vestistes. Eu estava com sede e me deste água. Aí eles perguntaram, mas quando é que fizemos isso? Porque eu não sabia. Ele falou, quando fizestes a um dos menores entre vocês, vocês fizeram a mim. Sabe a grande vantagem de incluir outras pessoas? No seu nível de seu relacionamento, é porque ao incluir outras pessoas diferentes da gente, a gente está incluindo Jesus na vida da gente. Está incluindo Jesus na vida da gente. Agora, isso vai contra os dois deuses que estão tomando conta da igreja. Já passou a hora, colega? Pode mais? Vocês têm paciência mais uns minutinhos? Vai contra dois deuses que estão tomando conta da igreja no mundo inteiro. Tem dois deuses que entraram para valer no nosso meio. Um deles é o deus do narcisismo. Narciso era um jovem, na lenda, um jovem grego, que muito bonito, 16 anos de idade, estava andando pelo campo e teve sede e viu uma lagoa plácida, água tranquila, bonito. E ele resolveu ir lá tomar um pouco d'água, mas não tinha espelho naquela época. Quando ele abaixou a água, estava tão calma que ele pela primeira vez viu o rosto dele e apaixonou-se por ele. Nunca foi capaz de amar ninguém, nunca foi capaz de se relacionar com ninguém. Desde que só se relacionava com os outros quando ele era o centro de tudo. E esse Deus está tomando conta da igreja. A igreja está se enchendo de narcisistas. Tudo, até as músicas que a gente canta, quase que transforma Deus em meu servo. E um indivíduo chegou para mim e fez, Deus tem que me dar tudo que eu preciso. Porque eu sou filho dele. Eu falei, olha, se Deus for lhe dar tudo que você precisa, tudo que você, ele falou, não, tudo que eu mereço, porque eu sou filho dele, eu falei, você vai receber só um lugar quentinho. Bem quentinho. Porque tudo mais é bondade de Deus. Entende, irmão? Você está na sala com alguém que é tudo eu, tudo eu, tudo eu, o ar desaparece. Você não consegue falar.
E esse Deus está tomando conta da igreja. Nós estamos transformando Deus no servo nosso. Eu determino isso, eu determino aquilo. Determine para você ver o que é que vai acontecer. Que a Bíblia diz, até vá no centro da cidade, você tem que dizer, se Deus quiser. Tudo é Ele, tudo é Ele. É por Ele, por meio dEle e para Ele. Esse é o Deus do narcisismo. O segundo Deus que está tomando conta da igreja, a gente tem que tomar cuidado, e afetando a nossa evangelização, é o Deus do niilismo, que é outra corrente filosófica grega. Se um é eu sou o centro de tudo, o segundo é a razão de eu existir é meu prazer. É eu me sentir bem, a comunidade do me sentir bem, e não é fácil se sentir bem com gente diferente da gente. Então, se a igreja não estiver me fazendo bem, se eu não estiver me sentindo bem, eu vou procurar outra. É uma tragédia quando a gente penetra fora do nosso ciclo de amizade e a gente coloca os aparentemente não tão, no nosso julgamento, nobres como nós, no nosso círculo de amizade, a gente vai se surpreender. Jesus veio para os nossos relacionamentos. Terceiro e último, para terminarmos. A mesa da inclusão. Então, se o primeiro foi a mesa da inclusão ou do discipulado tem que estar sempre aberta aos enfermos. Se o segundo foi, há um perigo terrível em excluir pessoas. O terceiro é, a mesa da inclusão, minha mesa da inclusão, vai me surpreender, porque ela é cheia de surpresas e recompensas. O que é que abrir relacionamento com outros com um propósito missionário, de dar o que a gente tem para o outro, que é mais precioso para a gente, que é o Evangelho. Se eu amo alguém, eu dou o que eu tenho de melhor, dá o Evangelho para aquelas pessoas. Em que sentido ela me enche e me abençoa? Primeiro, ela suaviza o meu coração ao me ajudar a ser mais sensível à necessidade dos outros. Porque cada vez a gente está sendo mais insensível à necessidade do outro. Então, quando eu abro a mesa dos meus relacionamentos, eu sinto a dor do outro. Eu me torno mais sensível à dor do outro. Isso é uma grande ajuda. Eu não me isolo. Segunda coisa, ela me ajuda a ser mais agradecido pelo que eu sou e pelo que eu tenho. Porque tem uma coisa muito interessante a respeito de todos nós. Nós nos comparamos o tempo todo. Concorda comigo? O problema é que a gente só se compara com quem tem mais, com quem aparentemente é mais bonito, com quem se dá melhor. E aí a gente entra num complexo de inferioridade e numa inveja terrível. Salmo 70, Asaf diz assim: quando eu comecei a me comparar e vi a prosperidade dos ímpios, meus pés quase abandonaram a fé. Comparar é inevitável. Agora, comparar só com quem tem em cima só gera inveja. Quando a gente abre a mesa dos nossos relacionamentos para outros, e a gente já não se compara com outros que estão tão acima, mas a gente começa a servir outros que precisam, a gente já não gera inveja, ou em nós mesmos ou nos outros, mas a gente gera, quem sabe, inspiração, e se torna uma bênção. Se tudo na nossa vida fosse sucesso e bem sucedido, todo mundo que olhava para a gente certamente ia dizer: esse aí nasceu com aquilo olhando para o teto, para a lua. Esse aí é especial. Como dizia um amigo pastor meu: o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para o sortudo. Entendeu? Mas olha, quando a gente se abre, os outros vão descobrir que a gente tem as nossas lutas também. E aí a gente não vai ser uma fonte de inveja, ou a gente vai invejar os outros, mas quem sabe a gente vai ser uma fonte de admiração e de inspiração. Terceiro, a mesa da inclusão, ela é cheia de surpresa e recompensa, porque quem sabe ela vai nos surpreender ao revelar o potencial de uma vida humana. De onde a gente menos espera, há uma pérola que vai brotar. Vai estar com a gente aqui em novembro, no Marketplace, uma mulher que, quando tinha 1 ano de idade, os pais dela, pai e mãe, na Uganda, em Kampala, jogaram ela no lixo.
A igreja de Kampala, o Ototo, adotou 25 mil órfãos. É o único lugar do mundo onde a certidão de nascimento dos membros diz: quem é o nome do seu pai? O Ototo Church. O nome de sua mãe? O Ototo Church. A igreja adotou. Hoje ela é vice-presidente do Banco Mundial, a Mercy. Eles jogaram na lata de lixo para morrer. E alguém se apiedou dela e cuidou dela. E na nossa reunião do Global Kingdom em Roma o ano passado, ela participou online, ela não pôde vir, ela é membro da rede, e os pais dela estavam lá, que eram os pastores da igreja, o Gary Skinner e a Marilyn, e ela não sabia. E aí ela falou, depois eu interagi com ela no diálogo, eu falei: Mercy, você sabe quem está aqui? E ela, olha, você é uma mulher que tem 300 bilhões de dólares debaixo dela, do Banco Mundial, no orçamento dela. Eu falei: não, quem é? E todo mundo vendo, lá na reunião. Eu falei: o Gary Skinner e a Marilyn Skinner. Ela falou: meus pais? Deveria ter morrido na lata de lixo. Mas a mesa dessa segunda chance, a mesa dos relacionamentos, abriu a porta. Hoje ela é uma benfeitora do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. O Novo Testamento não é um livro de relatos históricos apenas, porque se for, a última história dela aconteceu no ano 68, há 2000 anos atrás. O Novo Testamento é um manual de discipulado. É para ensinar você e a mim o que devemos fazer, porque Jesus deixou exemplo para seguirmos os seus passos. As surpresas mais gratificantes e testemunhos vêm do inesperado. Do inesperado. Eu quero concluir com alguns casos. Você certamente sabe de casos de algum indesejado, humanamente falando, que se tornou uma bênção aqui em Anápolis. Que alguém resolveu abrir a mesa de relacionamento e trazer a pessoa para o seu círculo, para abençoá-la. Mas eu viajo pelo mundo, então eu quero só terminar com estas aqui, que eu tenho visto. Em Rosário, na Argentina, na província de Santa Fé, tem um pastor da Assembleia de Deus chamado pastor Oscar Sandini. Meu amigo, parte da rede, uma igreja de 10 mil pessoas. Era o maior bandido do país. E alguém foi visitar ao encarcerado, na religião verdadeira. Foi lá cuidar dele. E abriu-se para essa pessoa para abençoá-la. O Oscar Sandini se converteu. Hoje ele pastoreia uma igreja de 10 mil pessoas, que tem 6 congregações dentro das cadeias. Cada uma delas com pelo menos 500 presos. Mas é uma cadeia diferente. Fiquei encantado quando eu fui lá, porque é limpa. Uma vez por mês, com a permissão do governo, os presos pintam toda a cadeia. E as empresas da cidade de Rosário doam brinquedos, parque de diversão, coisas. Eles montam no pátio de exercício aqueles escorregadores, aquelas coisas, e toda a família passa o final de semana na cadeia. Humanizou. O nível de reintegração à vida da sociedade depois que sai ficou altíssimo, porque não perderam a família. Os pais, eles não querem que os filhos percebam que estão dentro de jaula, que eles são animais. Então fica aquela coisa bonita no pátio. Eles vêm, brincam, passam junto, não tem soldado armado o tempo todo, porque a igreja está transformando a realidade de 6 penitenciárias federais em Rosário. Sabe por quê? Porque um dia alguém resolveu trazer alguém que estava nu e deu vestimenta para ele. Lá em Uganda, eu escrevi um dos meus livros sobre igrejas indispensáveis. E enquanto eu estava escrevendo um livro, contando de igrejas no mundo, um deles era a igreja do Ototo. Uma mulher chamada Edith mandou um texto para mim, há uns 6 anos atrás. E depois eu me informei, ela era membro da igreja. Mas é uma história interessante. Edith mandou, ela morava na fronteira com o Congo. E ela começa seu testemunho dizendo: eu soube que você está escrevendo um livro sobre minha igreja. Então deixa eu dar o meu, por favor, põe a minha história. Eu pus. Ela disse: eu sempre quis ser enfermeira, mas morava numa vilazinha. E um dia os guerrilheiros de Congo entraram lá na minha região e mataram muitos da minha aldeia. Mataram os meus pais.
e pegaram a mim, meu irmão de 13 anos e meu irmão de 9 anos, junto com outras dezenas de crianças da nossa aldeia, e obrigaram a gente a correr em direção ao Congo pela floresta. E depois de mais ou menos 1 hora correndo, meu irmão de 13 anos torceu o pé. Não, de 11 anos, ela tinha 13. Meu irmão de 11 anos torceu o pé, não podia mais andar. O guerrilheiro que estava levando a gente matou meu irmão a coronhadas. Obrigou-nos a continuar correndo. Depois de mais umas 2 horas, meu irmão de 9 anos sentou, começou a chorar e falou: não corro mais, não corro mais. Típico de uma criança. Ele veio na minha presença e matou meu segundo irmão a coronhada. E eu continuei correndo, cruzamos a fronteira junto com dezenas de garotas. E eles todos tiraram suas camisas, que tem um número atrás, numerado, de soldado, e jogaram no monte e obrigaram a gente a tirar uma camisa. E eu tirei uma camisa, e aquele número apontava para um dos guerrilheiros que virou meu marido. Morei 8 anos com ele. Tive um filho chamado Anthony. Depois de 8 anos, ele disse que não me queria mais e me obrigou a voltar a Uganda. Eu só tinha um lugar para ir. Eu fui na minha vila. E quando cheguei na minha vila, os meus parentes me abandonaram, porque eles me consideraram uma prostituta. Eu tinha um filho que não seguiu, e os maridos que não seguiu o processo cultural normal de casamento. Eu fiquei sozinha. E ela disse: pastor Elias, a igreja me adotou. Eu vim para o Kampala e eles cuidaram de mim. 1 ano depois, meu filho Anthony morreu. Situação. A vida não está fácil, mas a igreja cuidou de mim. E pastor Elias, eu estou escrevendo para dizer para você que eu terminei meu curso de enfermagem. É o evangelho. A gente é surpreso quando a gente abre as portas dos nossos relacionamentos para situações inesperadas. Terceiro deles eu citei no sábado aqui, a nossa irmã lá do Egito, de Amã. Quantos estavam aqui sexta-noite? Sábado de manhã. Então, uma senhora se converteu em Amã com 2 filhos. O marido a botou para fora de casa, porque era uma muçulmana, botou para fora de casa, mas segurou os meninos e segurou o passaporte. A família dela tentou matá-la porque desonrou a família, a dele também. E ela fugiu para o Egito via fronteira com a Jordânia, lá para baixo de Acaba, no Mar Vermelho. E ela sabia que um pastor que cuidava dos novos convertidos perseguidos lá no Cairo. E ela falava inglês muito bem, virou professora de inglês. Desprezada, virou pela família, mas não pela igreja, não pelos irmãos da igreja. Ela adotou um novo nome e começou a dar aula de inglês. Nisso, o seu marido gostou de outra mulher, que não gostou dos filhos. E conseguiu mandar uma carta para ela, não sabia onde ela estava, mas os filhos sabiam, deu para os filhos, chegou a ela dizendo que ele tinha conseguido uma outra esposa e não queria os filhos. Então ele propôs na carta para ela comprar e deu o valor em dólar de cada um dos filhos. Você compra os filhos, eles são seus. Essa é a sua chance. E eu estava traduzindo-a naquela reunião com pastores e fiquei muito... E ela disse assim: hoje, pastor Elias, é o dia mais feliz da minha vida. Eu parei a tradução e comecei um diálogo com ela. Falei: por quê? Ela contou a história dela e disse: eu trabalhei o ano inteiro. De manhã, de tarde, de noite, dei aula de inglês, com a ajuda da igreja, que eram os membros da igreja que estudavam, 11 mil membros na igreja, todos estudando com ela, aquele negócio todo. Eu trabalhei. E comprei os meus filhos. E amanhã, os meus filhos chegam no voo mais cedo da Jordânia e agora são meus. E eu estava chorando. Falei assim para ela: minha irmã, a senhora é o caso mais humano que eu já vi na vida do que significa redenção. Ela falou: mas o que é isso?
Ela não sabia a doutrina, ela sabia a experiência, porque ela tinha sido redimida por Cristo, mas não sabia a filosofia por trás. Falei, redenção é uma doutrina cristã que diz que a gente, quando a gente se converte a Cristo, a gente descobre que a gente é de Cristo 2 vezes. Ela fez assim, como assim? Falei, porque a gente descobre que a gente é dele, porque ele nos gerou, segundo, porque ele nos comprou. Esses meninos são da senhora 2 vezes agora, porque a senhora gerou e a senhora os comprou. Quando a gente abre a mesa dos relacionamentos, intencionalmente com um propósito missionário, de ganhar para Cristo e trazer para a igreja do pequeno I que você faz parte, para que ande nas suas pisadas, como você anda, tenta andar nas pisadas de Jesus, você vai se surpreender. Há pérolas que vão brotar, que valem maravilhas. Minha pergunta final para você é: quem você está convidando para sentar na sua mesa? Que Deus nos abençoe. Amém.